Agora, passando a um campo mais vasto, tendo a África como pano de fundo, como interpreta a evolução dos modernos Estados africanos, tendo em conta a permanência do imperialismo em África? Sabe, o imperialismo é uma coisa muito teimosa, na verdade. Mas eu queria esclarecer o seguinte: do nosso ponto de vista, o imperialismo permanece nos países imperialistas, tentando fazer permanecer nas nossas terras, ou em África em geral, a dominação imperialista. Como sabe muito bem, na verdade, o imperialismo é o resultado de um processo de evolução ou de transformação do próprio capitalismo nos países capitalistas, na verdade, e que levou à tentativa de dominação e ao sucesso na dominação de outros povos, na verdade. A evolução da África, infelizmente, ninguém, nem Deus Nosso Senhor, na verdade, chegou a traçar o caminho pelo qual a África devia evoluir, assim. E nós pensamos que tudo quanto acontece em África é o próprio processo de transformação da África, não é? Se há um golpe de Estado, se há mais luta aqui, menos luta acolá, etc., isso faz parte de todo esse processo histórico que não foi traçado antes, assim, como antes não tinha sido traçada a vida do povo de Portugal, assim, ou como de outros povos da Europa inteira, na verdade. Quem viu a Europa no tempo de César, na verdade, ou no tempo de Marco António, na verdade, ou mesmo no tempo de Carlos Magno, ou muito mais tarde, noutros tempos, assim, não podia imaginar a Europa de hoje, na verdade. Quantas lutas, quantas sangrias, quantos conflitos, na verdade. Mas, por exemplo, quando a gente se lembra de que Dom João II, se não me engano, nas minhas lições de História de Portugal, na verdade, apunhalou o seu próprio primo, ou coisa que valha, por causa das cobiças do poder, etc., ninguém se admira do que acontece hoje em África. Somente que parece que muita gente na Europa esqueceu-se da sua própria história e vê nos acontecimentos africanos uma coisa extraordinária. Não. É um processo que está em evolução. Não é? Muitas vezes a queda de um governo, um golpe de Estado, pode contribuir para acelerar ainda, assim, certos novos fenómenos que vêm a fazer avançar a história africana. Não é? Nós somos muito optimistas em relação à questão africana, não é assim? Reconhecemos que, de facto, há ainda muita dominação imperialista em África, não é assim? Mas os povos estão acordando cada dia mais. Não é assim? A estrutura social está sofrendo transformações que vão exigir transformações políticas também. Não é verdade? É nessa base que nós devemos desenvolver a nossa luta, confiantes de que a história nunca marcha para trás. Isso é o que eu quero dizer sobre esse problema. É tudo também que nos podíamos continuar a conversar durante muito tempo.